convido a igreja a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Abacuque. Eu vou ler alguns versos e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, que nós leremos ao longo da mensagem alguns versículos mais. Capítulo 1, versículo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei, eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Vamos ter uma palavra de oração. Santo Deus e eterno Pai, que o Teu Espírito Santo esteja nos guiando, dando graça, ó Pai, para a exposição da Tua palavra, Senhor. Esteja iluminando, abrindo os corações, ó Pai, para a compreensão, ó Pai, e para o entendimento e aplicação da Tua palavra, Deus. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Irmãos, o profeta Abacuque é um profeta diferente dos outros profetas. Os outros profetas, eles sentenciam alguma coisa que está para acontecer. Abacuque não, Abacuque ele clama por algo, pedindo pelo seu povo. E Abacuque ele aborda algumas questões críticas dos nossos dias, aborda questões relacionadas ao que nós estamos vivendo hoje. Ele provavelmente cresceu durante os bons dias do rei Josias. O rei Josias foi um rei que implantou uma reforma no reino de Judá, e as pessoas voltaram a ler as Escrituras e voltaram a adorar o Deus. Mas o rei Josias, ele morreu. E quando ele morreu, a reforma talvez não tenha sido totalmente implantada. E o povo voltou-se as costas para Deus. O reino do sul não aprendeu a lição com o reino do norte, quando foi assolado pela Assíria em 722. Mas com a morte do rei Josias, eles também se voltaram contra Deus. E a Babilônia começou então o quê? A assolação diante do reino do sul, sobre os povos, a invasão, o domínio do reino do sul, onde tudo foi levado ao cativeiro. E nesse período, a Síria e Egito foram derrotados pela Babilônia. E Abacuque começa o seu livro lamentando o estado do seu país. A diferença de Abacuque com os outros profetas é que ele se dirige a Deus questionando: como um Deus santo, puro, justo, bom, permite que o mal cresça? E às vezes nós temos esse questionamento. Onde está Deus que permite que todo esse mal prevaleça nessa sociedade que nós vivemos? Abacuque está frustrado com o estado das coisas em Israel. Ele tem orado por reavivamento e as coisas parecem piorarem. E é como se orássemos: ó Senhor, até quando quanto tempo o Senhor vai levar para responder às nossas orações? É como se ele estivesse dizendo isso. A violência está piorando, o abuso de drogas é epidêmico, a imoralidade está ao nosso redor, religiões falsas tomando conta do nosso país, e o seu povo cada vez mais sendo silenciado. A oração feita, Senhor, por favor, faça alguma coisa. É isso que Abacuque está fazendo. Diferente dos outros profetas, que ele fala: olha, se vocês não se arrependerem, vai vir o castigo vindo da parte de Deus. Se arrependam. Então ele diferente. Ele já clama para Deus, para que Deus não mande, não deixe que o mal aumente mais do que já está. E essa é a oração de um homem que se preocupa com o seu país. Ele sabe o que é necessário, um reavivamento espiritual.
e tem defendido o quê? A Deus por tal reavivamento. Ele clama a Deus. E talvez a situação do nosso país não seja diferente, talvez a situação da nossa família não seja diferente, a não ser buscar a Deus para um reavivamento espiritual. E aí, boas e más notícias o Senhor dá para Abacuque. Vamos ler os versículos 5 e 6 desse capítulo. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contado. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Essa é a resposta que o Senhor dá a Abacuque logo após o seu lamento, o seu clamor. O Senhor não se ofende com a oração do profeta. Pelo contrário, o Senhor nunca fica bravo quando nós oramos sinceramente a Ele. A mensagem do Senhor a seu servo era: Abacuque, eu tenho boas e más notícias para você. A boa notícia é que eu estou prestes a corrigir o problema que está acontecendo dentro de Israel. A má notícia é que a maneira como eu vou fazer isso é trazendo os babilônios para destruir Israel. Seria como se Deus respondesse às nossas orações por avivamento, dizendo: eu ouvi sua oração, eu vou expurgar o mal do Brasil, trazendo terroristas contra vocês para acabar com vocês. Seria mais ou menos isso. Nós clamando pelo nosso país e Deus respondendo dessa forma. E a queixa de Abacuque, né? Não nos surpreende quando Abacuque não gosta da resposta que lhe foi dada. Abacuque expressa sua confusão. E isso não faz sentido. Vamos ver os versículos 12 e 13 desse mesmo capítulo. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. A queixa de Abacuque vem do fato de que os babilônios são pessoas sem Deus, implacáveis. Eles adoram ídolos e tratam as pessoas vergonhosamente. Os israelitas são maus, mas os babilônios são muito piores, tá? Abacuque não entende que porque Deus permitirá que o justo sofra na mão dos ímpios, e muitas vezes nós não entendemos também por que os justos estão sofrendo na mão dos ímpios. Você está começando a ver o quão relevante é o livro de Abacuque para os nossos dias atuais? Quantas vezes nós nos levantamos com a mesma pergunta: Senhor, por que meu casamento está desmoronando? O casamento de um pagão prosperando? Por que Deus permitiu que eu fosse assaltada quando eu estava tentando ir para o trabalho, sendo honesta? Por que meus filhos são maltratados por ímpios? Como que um homem mais preguiçoso da empresa recebe a promoção e eu não? Por que eu luto financeiramente e meu vizinho, provação de Deus, floresce? Por que, Senhor, todas essas coisas estão acontecendo? É uma questão fundamental da vida. Por que o mal prospera e o piedoso sofre? Por quê? Essa foi a crise teológica para o profeta, assim como é para nós. Abacuque sabe que Deus é bom, ele tem certeza que Deus nunca faz o que é mal, mas a ideia dos babilônios contra os israelitas não está fazendo sentido nenhum. Abacuque diz ao Senhor que vai até a torre de vigia e vai esperar por uma resposta. Eu costumava pensar que Abacuque estivesse fazendo birra, batendo pé, assim como Jonas, né, quando foi lá para o alto do monte esperando que Nínive fosse destruída. Eu estava achando, ele foi lá para a torre de vigia esperando uma resposta, como se estivesse com uma birra de Deus, pela resposta de Deus. Mas
Eu não penso mais isso. O profeta, ele quer saber a verdade. Ele quer entender. Ele se afasta para um lugar tranquilo. Para quê? Para buscar compreensão. Ele não entra em pânico. Ele não renuncia à sua fé. Ele não reclama e se delira contra o Senhor. Publicamente, né? Ele não faz isso. E ele não se desespera. Abacuque faz o quê? Ele se isola, fica quieto. Ele vai buscar um lugar de paz para se concentrar. Em seu coração ele sabe que deve haver o quê? Uma explicação para tudo isso que está acontecendo. E ele sabe que Deus é bom, e ele sabe sentar e esperar. E aí vem a resposta de Deus no capítulo 2. Abacuque, ele espera, nós não sabemos quanto tempo. E Deus realmente responde o seu fiel servo. Olha os versos 2 a 4 do capítulo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Quando ele fala para Abacuque, escreve num lugar para que as pessoas ao passarem correndo vejam, eu imaginei o quê? Um outdoor, um lugar que a gente passa quando você está a 100 km por hora na pista com o seu carro e você consegue ler o que está escrito numa placa. E é exatamente o que Deus faz, escreve num lugar grande, para que todos possam ver isso que eu estou falando. E foi isso que Deus pede para Abacuque. Deus está dizendo, Abacuque, que você precisa ver o quadro geral. Só porque Deus está usando uma nação pagã para cumprir o seu propósito, ao disciplinar o povo, não significa que Deus aprova os babilônios. Isso não significa que Deus também alivia o pecado. Deus realmente julgará os babilônios, só não agora. O julgamento é tão certo que Deus dá ao profeta uma profecia desse mesmo julgamento. As coisas podem parecer ruins, mas Deus ainda está no trono. É isso que ele está falando aqui para o profeta. Em essência, em resposta à queixa de Abacuque, a mensagem de Deus é simples. Olha, Abacuque, confia em mim. Confia de todo o seu coração em mim. Você pode estar passando por muitos problemas, diversos problemas. Sua vida pode estar no fundo do poço. Confia em mim que eu estou aqui. E na hora certa eu vou trazer juízo. Eu vou responder. Confia em mim. Essa é a mensagem que ouvimos quando os tempos estão difíceis. Nós clamamos, por que Deus? E Deus nos diz, confie em mim. Não perca as palavras importantes do versículo 4, né? O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Essas são palavras captadas várias vezes no Novo Testamento, e elas foram o centro da teologia de Paulo, foram as palavras que iniciaram a reforma protestante. E as pessoas pertencem a Deus. As pessoas que pertencem a Deus vivem pela fé. Eu estava ouvindo esses dias um ateu convicto, Leandro Carnal, né? Acho que todos conhecem. Gosto muito de ouvir. E gosto da posição dele, porque ele, de fato, ele é convicto no seu ateísmo. E, às vezes, nós não somos convictos no nosso cristianismo, como ele é convicto no ateísmo dele. E aí questionaram, fizeram uma pergunta para ele, usando o texto de Filipenses, usando aquele texto que Paulo fala que sei viver sob todas e qualquer circunstâncias, e tudo posso naquele que me fortalece. E Leandro Carnal cita os textos bíblicos de cor. Eu acho que de tanto que ele já leu a palavra de Deus. E aí ele responde assim para o garoto que fez a pergunta: olha, você está no lugar errado, porque você não devia estar ouvindo eu, que sou um ateu e que faço piadinhas com Deus. Ele falou assim: eu gostaria de ter a fé que os cristãos têm, a esperança que os cristãos têm, porque é muito fácil
nós perdemos queridos essa semana. É muito fácil chegar, ele disse assim, chega lá e falar assim, olha, há uma esperança, não terminou aqui, apenas nós estamos separando dele, mas o corpo dele está na terra e sua alma já foi para Deus. É muito consolador essa mensagem. E ele falou, eu não tenho essa esperança diante da morte. Eu simplesmente falaria assim, olha, nós somos todos carbonos, e você não foi ainda, mas um dia você vai, todos nós vamos morrer. Você não entendeu isso ainda? Ele não tem esperança, e ele falou assim, então não perca a sua fé, não perca o seu testemunho, viva com convicção a verdadeira fé do cristianismo, confie em Deus, use esse versículo como esteio da sua vida, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Isso é verdade em termos da nossa salvação. Nós somos informados que devemos o quê? Confiar em Cristo. Em nosso favor, devemos confiar que Deus realmente nos ama e forneceu Jesus Cristo por perdoar os nossos pecados e nos dar uma esperança diante da morte, diante do que as demais religiões não traz esperança alguma. E sermos perdoados dos nossos pecados e renascermos. A proclamação protestante é que nós somos salvos pela graça, pela obra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas essa afirmação também é importante para a nossa vida. O verdadeiro crente deve o quê? Viver pela fé. Não podemos olhar as circunstâncias atuais. Devemos sempre estar olhando para o Senhor. Nós não devemos ceder quando as provações vierem, e elas virão. As provações virão. Não devemos o quê? Em vez disso, nós devemos o quê? Confiar em Deus, na sua palavra, as suas promessas. Ele proverá as necessidades que nós temos. Ele nos dará as forças que nós precisamos para todas as nossas circunstâncias. Ele nunca nos deixará ou nos abandonará. Talvez isso não pareça, uma grande explicação para você, mas muitas vezes na Bíblia a mensagem para tempos confusos é: espere e veja o que Deus fará. Espere e veja o que Deus fará. Deus não tem que explicar as coisas para nós. E se explicasse, muitas vezes nós não entenderíamos. Você já tentou explicar para uma criança? Falar para ele, olha, você não pode comer mais doce. Você já tentou fazer isso? Você já tentou explicar por que eles devem escovar os dentes, pentear o cabelo, lavar as mãos? Você já tentou explicar ao seu filho adolescente que acha que estão fazendo a escolha certa, sobre qualquer coisa? É difícil. O entendimento de uma criança é diferente do entendimento dos seus pais. O pai tem experiência ao lado deles. Eles veem as coisas que as crianças não podem ver. Você poderia explicar, mas seu filho, só gritaria. Ele rolaria, levantaria os olhos, choraria. Então o que você faz? Você pode, vem cá, bate nele, disciplina ou fala, é assim, pronto, acabou, né? Você pode colocar, senta lá e fica no castigo, ou dizer que eles devem obedecer, pronto, e acabou. É isso que você vai fazer, você vai me obedecer, pronto, e acabou. E às vezes nós fazemos isso, me obedece, pronto, e acabou. Isso é realmente diferente do que Deus está tentando fazer aqui? Não, é isso que Deus está falando. Olha, obedece, você não sabe o que está por vir, isso é o melhor. Pronto, acabou. É o que Deus está falando para o profeta Abacuque. Nós devemos confiar em quem faz as regras, mesmo quando nós não entendemos elas. E qual que é a conclusão do profeta? Parece-me que no capítulo 3 o profeta faz uma pequena busca de alma, ele está se perguntando, eu confio no Senhor ou não? Será que eu acredito nesse Deus ou não? Ele se lembra da fidelidade do nosso passado, ele se lembra de como Deus saiu das montanhas no Sinai, lá no Monte Temã, no Monte Parã,
E para se encontrar com Moisés, resgatar o seu povo, ele se lembra do modo como Deus apareceu ao seu povo, sob uma luz brilhante, e como Moisés teve que usar um véu, depois de falar com o Senhor, por causa do brilho refletido na face de Moisés. Ele se lembra do modo como Deus trouxe Israel para fora do Egito. Ele se lembra do modo como Deus usou os elementos para trazer pragas às pessoas. Ele se lembra da divisão do Mar Vermelho para trazer os israelitas para o outro lado. Ele se lembra do dia em que o sol parou, permitindo que Josué matasse o inimigo quando chegasse a hora de Israel tomar posse da terra prometida. Como Abacuque se lembra da fidelidade de Deus no passado, ele é lembrado de que Deus é confiável. Ele determina que ele realmente confiará no Senhor. E o livro termina com essas palavras inspiradoras. Vejamos os versículos 16 a 19. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz, tremam os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Abacuque diz: ok, Senhor, traga os babilônios. Eu não quero a calamidade para vir ao meu país, mas eu confio no Senhor. Na verdade, eu vou confiar nele, não importa o que aconteça. Pode acabar tudo, eu continuarei confiando no Senhor. O Senhor é o único digno de confiança. E assim o profeta conclui o seu livro. Circunstâncias difíceis, meus irmãos, podem ser confusas. Circunstâncias difíceis, elas podem ser confusas. E a vida, muitas vezes, ela nos confunde. Ela nos prega peça. Eu espero que seja encorajador para você ver até mesmo pessoas mais próximas a Deus, às vezes questionam circunstâncias da vida. Nós não somos inválidos espirituais simplesmente porque não entendemos as coisas. Há muitas vezes na vida quando nos encontramos fazendo a pergunta: por que, Senhor? Semana que passou, eu perdi um amigo, se suicidou, né? E perdemos uma amiga, aquela. E quando um jovem morre, né? A gente se questiona muito mais do que quando um idoso morre, né? Por que, né, que a gente faz isso? Mas é algo que a gente fala: nossa, tinha tanta vida, tanta esperança pela frente. Por quê? Por que, Senhor? Porque quando um jovem morre, a gente, depois de um acidente devastador, ou depois de uma doença, ou quando a natureza ataca, como tem atacado países do Oriente, com furacões, terremotos, ou quando o jovem morre, quando vemos o sofrimento daqueles que sofrem fome, pragas, ou quando parece que o mal prospera enquanto os justos sofrem, quando sentimos que estamos fazendo o melhor possível, mas ainda não conseguimos fazer nada certo. Nesses tempos, é natural perguntar: por quê? Não há nada de errado em questões honestas. Deus não espera que entendamos tudo o que está acontecendo. Nós não precisamos. De fato, o Senhor disse a Isaías: porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, a melhor maneira de lidar com os tempos difíceis é se concentrar no caráter de Deus, e não na devastação da circunstância.
Em tempos difíceis é tentador ficar com raiva de Deus, se afastar. Ah, não vou mais naquela igreja não. Olha, não quero mais saber. A rebeldia cresce dentro do nosso coração. E não pense que você está rebelde com a pessoa, você está rebelde contra Deus. Tá? Mas o melhor caminho é, em tempos difíceis, vá em direção ao Senhor e não longe dele. É nos momentos difíceis que nós precisamos parar e contar as coisas que o Senhor já fez por nós no passado, olhar para todas elas, lembrar a história de Israel, lembrar da vida de Jesus, devemos nos lembrar de sua morte, da sua ressurreição, devemos lembrar de sua fidelidade em nossas próprias vidas e nas vidas daqueles que nós amamos. Em suma, precisamos nos lembrar do caráter de Deus. Os momentos dolorosos da vida são como uma cirurgia, né? Cirurgia é dolorosa, às vezes leva muito tempo para se recuperar, geralmente deixa cicatrizes, mas a cirurgia ela não é uma coisa ruim, ela é uma coisa boa, ela é algo planejado para trazer melhoras para você. Ela é projetada para fazer o bem e muitas vezes para salvar a nossa vida. Às vezes essas coisas são difíceis de se recuperar. E na maioria das vezes Deus está fazendo uma cirurgia em nós. Por quê? Porque Ele quer recuperar você. Ele quer tratar você. Ele quer recuperar a sua fé. Ele quer recuperar a sua vida, a sua família. Mas muitas vezes as cirurgias não recuperam. Mas muitas vezes se recuperam. Você e eu temos uma escolha. Podemos nos concentrar no problema e insistir na dor, ou podemos nos concentrar no grande médico. Muitas vezes nós podemos não entender como as dores da vida nos ajudarão a conformar-nos à imagem e semelhança de Cristo, mas podemos confiar no fato de que o Senhor nos ama e prometeu assegurar que todas as situações sejam projetadas para nos ajudar a crescer e desenvolver a nossa fé. A fé verdadeira significa o quê? Pendurar. Abacuque nos diz que o justo viverá pela fé. O que ele está dizendo? Ele vai confiar mesmo que não vejam. Ele vai se segurar mesmo que não entendam. Posso sugerir que da próxima vez que você estiver numa circunstância difícil, faça essa pergunta para si mesmo. Eu confio ou não confio no Senhor? Eu confio em Deus ou eu não confio em Deus? Faça essa pergunta quando você estiver passando por aquele problema. Ou, se você está passando por um problema difícil, faça essa pergunta. Eu confio no Senhor ou não? Como que está a minha vida? Eu estou dependendo de mim só? Somos lembrados que a verdadeira fé não é meramente intelectual. O homem que eu citei aqui, para mim, é um dos maiores intelectuais que nós temos no nosso país, Leandro Carnal. Mas ele disse que ele não tem a esperança que o cristão tem. E ele gostaria, sinceramente, muito de ter essa esperança, mas ele não tem. Mas ele não tem. E aí ele falava para o jovem, vai embora, você está no lugar errado. Aqui não é o lugar seu. Sai da minha palestra. Não é suficiente saber que Jesus era Deus em carne e osso. Isso não é suficiente, não, gente. Não é suficiente saber que Ele é o Salvador. Não é suficiente acreditar que Cristo nos dá um novo começo. Nós devemos agir com base nesse conhecimento, viver de acordo com essa esperança que nós temos e dizer que nós podemos confiar, e confiar de fato. Precisamos construir a nossa vida e ancorar a nossa esperança nesses fatos. Isso significa confiar, significa ficar em pé, mesmo quando a vida nos confunde e nada faz sentido. Que Deus nos abençoe, que nós possamos confiar de todo o coração no nosso Deus.